Uma declaração pra gente aí no final que, pra alegria da torcida ou de parte da torcida, que essa parte pode ficar tranquila, que ele tá indo embora, que os dias dele vão terminar aqui no São Paulo. Eu queria que você falasse sobre isso, se há como contornar isso, um zagueiro que é jovem e tem até qualidade, né, para jogar futebol. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, sim. Eu não vi a declaração... Estou indo pelas tuas palavras do Lucão. Eu lamento que ele dê esse tipo de declaração, porque vaias e aplausos são do jogo, né? Ele é um patrimônio do clube e eu prefiro ver melhor exatamente as palavras que ele usou para me aprofundar em qualquer declaração dele, mas é sempre ruim quando você é vaiado dentro de uma partida, mas você também tem que ter, né, ter cabeça no lugar para não dar uma declaração que futuramente você possa ter arrependimento por ser dado ali. Eu na verdade, eu sou de uma época que, para mim, independente de vaias ou aplausos, era sempre muito, muito especial e muito importante jogar pelo São Paulo, né? Então, eu gostaria também que ele tivesse esse sentimento que é sempre importante ele valorizar essa oportunidade que é passar pela história do São Paulo. Mas independente de os individuais, a responsabilidade é minha, eu que escolho o sistema de jogo, como jogar, as peças, erros acontecem dentro de um jogo, assim como a gente não fez grandes jogos e obteve vitórias. Eu acho que hoje a gente teve muita oportunidade boa de sair, fazer o 2-1, o 3-1. Não conseguiu, né? Mas erros são do jogo, mas a responsabilidade é sempre minha. Resultado e produção. Eu vi as duas coisas. Um primeiro tempo em que a gente conseguiu neutralizar bem o São Paulo. Fizemos o gol, poderíamos ter feito um outro. Sabíamos a forma que o São Paulo vinha jogando. O gol logo na volta do intervalo jogou de novo o São Paulo para a partida, e com as modificações que o Rogério fez também tornou mais ofensivo e nos deu campo para contra-atacar. E erramos em alguns momentos nessa construção que nos permitiu matar o jogo até antes disso. Uma penalidade a nosso favor que eu confesso que eu não consegui entender até agora por que o árbitro não marcou. No último jogo contra o Atlético, ainda no jogo 0-0, um gol completamente válido que foi anulado. Ainda bem que a penalidade não dada hoje não influenciou no resultado. Mas uma arbitragem que foi bom até aquele momento e quase joga toda a arbitragem por água abaixo, por um lance que é muito claro de poder decidir. Bom, tá aí o técnico Roger falando do Atlético Mineiro, falando sobre o pênalti não marcado. Daqui a pouquinho... Eu acho que não foi pênalti. Não foi pênalti? Pra mim não. E outra coisa, pra que reclamar da arbitragem? O Atlético, segunda vitória do Atlético no campeonato, só tinha vencido do Avaí, como já falamos aqui, e o foco dele é a arbitragem. Peraí, então o Atlético não jogou bola, né? Jogou contra o árbitro. Inaceitável, olha, inacreditável como você tem que ressaltar sempre os erros da arbitragem. Valoriza o futebol do Atlético, valoriza a boa participação, por exemplo, do He-Man, que estava atento na jogada, bateu na canela, sobrou, colocou no gol de perna direita. O time do Atlético que voltou a jogar o futebol, pelo menos que agrada ao seu torcedor, e aí fica dando foco no pseudo-erro do árbitro da partida. Enfim, essas coisas que acontecem. E sobre o Rogério, né? O Rogério precisa deixar de ser ídolo do São Paulo, né? Ele só pensa nele como ex-jogador, porque patrimônio do clube, eu na época de jogador, eu na época de enaltecido, de intocável, não é mais esse momento. O Rogério Ceni hoje ele é técnico do São Paulo. A fase de baixo das traves, ali dentro da casinha, dentro do gol, isso já ficou coisa do passado. Isso aí está lá em fotos, retratos, prêmios, troféus, história, está tudo sacramentado no Museu Histórico do São Paulo e muito bem sacramentado, diga-se de passagem, porque o Rogério, sem dúvida, é um ícone, um símbolo do São Paulo. Mas nesse momento é técnico. Então não tem que dizer, porque quando eu era jogador, eu sou patrimônio do São Paulo. O Lucão foi jogador de seleção brasileira sub-15, sub-17, não atravessa um bom momento no São Paulo há muito tempo. Ou às vezes tem que falar aqui, ó, o Lucão realmente precisa de uma barração, ele tem que se
se posicionar. O Rogério não se posiciona. Ele é uniforme o tempo inteiro na palavra. Que eu tive, porque ao mesmo tempo que ele começa protegendo o atleta, olha, eu preciso ouvir, eu não acompanhei essa declaração dele, e depois ele fala da época dele. Quantas vezes, você que é bom de memória aí, Paulo Lima, quantas vezes você viu, tô tentando ali, mas o Flávio Gomes ajuda, quantas vezes você acompanhou o Morumbi criticando o Rogério Ceni, pressionando, olha fora, banco. É difícil. E olha que o Rogério no final de carreira falhava e falhava muito. Exatamente isso, porque ele tem um histórico que não dá para você, mesmo que falhe, vaiar o Rogério. Assim como a torcida do São Paulo é apaixonada pelo Uruguai, meu Deus, Lugano. Exatamente isso, é apaixonada pelo Lugano. O Rogério vai ser sempre isso. Só que o Rogério hoje, ele tem que perder esse estandarte, né, essa moldura que está em volta dele, daquela fotografia que está lá nos anéis do Morumbi. Não há mais. Ele é técnico do São Paulo. Ou seja, a gente quer ver o Rogério vibrante como era quando saía de jogo, falou assim, era o São Paulo jogou mal, o São Paulo... Ele está sempre retilíneo, ele está sempre ali, num único diapasão. O Lucão jogou mal, vamos botar o Lucão para fora do time, o Lucão precisa de um tempo, assim como os técnicos fazem. Recentemente o Abel falou assim, vou no vestiário e dou bronca, xingo a mãe, falo isso, dou uma motivada, dou uma saculejada. E o Rogério é como se ele fosse intocável no São Paulo. O São Paulo perde e ele está sereno. Então vamos aproveitar essa serenidade do Rogério Ceni. A zaga foi o destaque de forma negativa ontem no São Paulo. Lucão foi o assunto, mas o Lugano, que está para terminar o seu contrato, faltam apenas 12 dias, também foi o assunto ontem com o Ceni. Houve alguma evolução nos últimos dias em relação à situação do Lugano e o quanto que a demora de uma definição atrapalha o teu planejamento? Afinal, é um jogador mais um zagueiro e você não sabe se conta com ele na sequência do campeonato. Mas eu conto com ele até o dia 30, né? 30? O contrato dele vai até o dia 30. E aí eu já manifestei aqui, dei a minha opinião sobre essa situação. Claro que eu conto com ele como zagueiro, como atleta, como líder do grupo. Ele é um cara extremamente importante e eu tenho nele, se eu precisar pô-lo no próximo jogo, se precisar colocá-lo no próximo jogo, eu tenho certeza que ele está preparado para jogar. Não é porque ele tem um contrato acabando que eu não colocaria ele para jogar. Ele é um cara extremamente profissional, trabalha bem, está sempre em condições físicas, logicamente muito ligado à idade, ao estilo de jogo dele, mas está sempre bem condicionado, sempre trabalhando, não tem problema nenhum em utilizá-lo. Sem nenhuma novidade? Não, que eu saiba não, que eu tenha conhecimento não. E aí eu te pergunto, Flávio, você acredita? Que ele renova? Não, o Rogério Ceni não sabe de nada, o que vai ser da vida do Lugano. Claro Faltam 12 dias, o contrato acaba no dia 30, o Lugano é líder, o Lugano tem um condicionamento físico bacana, eu posso contar, Claro que é mentira, o Rogério sabe tudo o que acontece no São Paulo, não é? Provavelmente ele sabe mais do que o Lugano, mas eu acho que o Lugano não vai ficar, a tendência é não ficar. Apesar de a gente ter agora um fato novo, um quase fato novo, que é essa declaração do Lucão, que eu diria que ontem praticamente disse adeus ao São Paulo, né? Esperar a janela e ver se alguém consegue vendê-lo, porque a torcida do São Paulo, ao mesmo tempo que ela é muito apaixonada, tem fetiche por alguns jogadores, como o Paulo Lima falou, pelo Lugano, pelo Kaká, pelo Luiz Fabiano, por vários que foram, voltaram, tal, não sei o quê. Ela pega no pé de alguns implacavelmente, né? Como foi com o Maicon, que hoje foi estar no Grêmio, como com o Michel Bastos, né? Estou falando de alguns casos recentes. Com o Richarlison, que era uma maldade que a torcida do São Paulo fazia, uma maldade, era uma coisa perversa, né? Quando o Richarlison jogava no São Paulo, ele jogava muito bem, né? Hoje está no Guarani, e a torcida do São Paulo, naqueles anos de tricampeonato brasileiro, quando o time entrava em campo, gritava o nome de todos os jogadores, menos o do Richarlison, por causa daquela história de homossexualidade e tudo mais, que, enfim, uma estupidez tremenda, né? Então vai pegar no pé do Lucão, porque a torcida do São Paulo ela fica cheia de mimimi quando algum jogador fala que vai sair ou que critica o clube de alguma forma. Aliás, esse mimimi a gente percebe nas palavras do Rogério, né? Mas ele é patrimônio do clube. O Rogério é muito patronal, né? O Rogério às vezes é meio mala em algumas coisas, assim. Patronal mesmo, no sentido de, como é que um patrimônio do clube fala isso do meu São Paulo, do nosso São Paulo? Então o Lucão, já era. Deu pro Lucão de acordo com o Flávio Gomes, você opina na nossa hashtag BomDiaFox Segunda. Lembrando que a gente conta com a sua opinião
para escolher o cara da 7ª rodada. Já vai pensando aí, Flávio Gomes, Tem Paulo sempre Lima tem também. sempre três, né? Três. Sim, você pode sugerir um nome. Amanhã a produção vai colocar 3 nomes para votação. A hashtag sempre pode mandar mais uma. E aí a gente decide quem é o cara da rodada. Hoje ainda tem bola rolando, tem Grêmio e Cruzeiro.